Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou resolver esse exercício que é do Colégio Naval, que envolve inequação com funções trigonométricas, tá? Bom, vamos ler o enunciado. Ele fala assim: considere que um navio de guerra da Marinha do Brasil danificou o radar de um navio inimigo com um tiro de canhão de 50 milímetros. O radar do inimigo passou a detectar apenas numa região angular que é de solução seno de x mais cosseno de x maior ou igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno x, um número real. Se o radar do inimigo tem um poder de alcance que está dentro da região de circunferência y² mais x² mais y² igual a r², ou seja, uma região que é circular, com R menor do que 100 km, assinale a opção que apresenta a área total de alcance desse radar que não será possível detectar o navio de guerra da Marinha. Ou seja, a solução dessa inequação da região angular que é possível detectar, mas na verdade aquele que é a área em que não será possível detectar. Lembrem-se disso depois na parte final do exercício. Tá? Então ele quer que a gente descubra a área total de alcance desse radar que não será possível detectar o navio de guerra da Marinha do Brasil. Beleza. Primeira coisa, a gente tem que resolver essa inequação envolvendo essa função, as funções seno e cosseno somadas. Só que, tradicionalmente, a gente não aprende no ensino médio, nos casos prontos, como que resolve essa inequação quando a gente tem a soma de seno com cosseno. Só que perceba o seguinte, ó. Vamos olhar aqui, dar uma olhadinha nessa fórmula aqui do seno da soma. Por exemplo, seno de x mais A. Temos uma formulinha para calcular esse seno da soma de arcos. A gente vai ter seno de x cosseno de A mais cosseno de x seno de A. A gente tem essa formulinha aqui que eu escrevi em duas linhas porque ficou apertadinho, né? Mas o importante é que eu tenho o seno de x, cosseno do A, e tenho o cosseno de x e o seno do A, assim somadinhos. Olha, seno de x e cosseno de x já está aparecendo aqui na nossa soma. Se vocês perceberem o seguinte, ó, que é muito interessante, olha aqui como a gente tem, ó, qual que é o coeficiente que acompanha aqui o seno de x? É o coeficiente 1. E qual que é o coeficiente que está acompanhando o cosseno de x? Também é o coeficiente 1, ou seja, 1 vezes seno de x mais 1 vezes cosseno de x. Ó, independente do valor aqui, sendo 1 ou 2, enfim, o número que fosse acompanhando, esses dois coeficientes aqui que aparecem são coeficientes que são iguais. Isso já dá a dica para a gente, se a gente perceber, qual que é o coeficiente aqui que está acompanhando o seno de x aqui nessa formulinha? É o cosseno do A. E qual que é o coeficiente que está acompanhando o cosseno de x aqui nessa formulinha? É o seno do A. Ó, esses dois coeficientes aqui, o que que eles têm de especial? Os dois são iguais, são dois coeficientes iguais. Então, é interessante a gente pensar que nessa formulinha do seno de x mais a, quando esses coeficientes, ou seja, o cosseno do A e o seno do A, forem coeficientes iguais, ou seja, o caso em que o seno do A vai ser igual ao cosseno do B. Desculpa, cosseno do B não, né? Desculpa, cosseno do A. Essa equação, para ângulos de 0 a 90 graus, tem uma única solução, que é para A igual a 45 graus. Nessa situação, a gente tem que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus e o valor dele é raiz de 2 sobre 2. Olha que coincidência aqui, ó. Já está aparecendo um raiz de 2 sobre 2 para a gente, né, pessoal? Então aqui a gente pode, ó, lembrar desta informação aqui. Então o que eu vou fazer agora nessa manipulação aqui dessa desigualdade? Eu vou multiplicar dos dois lados da inequação por raiz de 2 sobre 2, porque eu sei que ele vale seno de 45 ou cosseno de 45. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou multiplicar dos dois lados por raiz de 2 sobre 2. Então, terei raiz de 2 sobre 2, que multiplica seno de x mais cosseno de x, maior ou igual
raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ó, aqui eu sei o seguinte, ó, nessa continha. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2. E 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4, ou seja, a gente está simplificando esse lado direito aqui para meio. Então, o que, que eu vou encontrar? Já vou aqui, de antemão, fazer a distributiva aqui do raiz de 2 sobre 2 para o seno e para o cosseno, também nessa mesmo passo. Já vou fazer isso. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 seno de x, mais raiz de 2 sobre 2 cosseno de x, maior ou igual a meio. Olha que interessante, ó. Aqui a gente já tem que lembrar, por exemplo, raiz de 2 sobre 2 é o coeficiente que está acompanhando o seno de x, mas eu posso pensar que esse coeficiente que está acompanhando o seno de x vai ser o cosseno de 45 graus, igual na formulinha da soma dos arcos, do seno da soma dos arcos. Aqui também esse coeficiente que está acompanhando o cosseno de x, eu posso pensar que ele vai ser o seno de 45 graus, que é... que está já referente à nossa formulinha do seno da soma de arcos. Então, a gente vai ter seno x cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus vezes cosseno de x maior ou igual a meio. Olha, mas isso daqui é exatamente a formulinha da soma de arcos. Então, esse lado aqui da inequação nada mais é do que o seno de x mais 45 graus, que vai ser maior ou igual a meio. Maravilha! Agora, essa inequação aqui, ó, eu já sei resolver, porque essa eu aprendi nas minhas aulinhas do ensino médio. Como que eu vou resolver elas? Simples. Primeira coisa, desenho o meu círculo unitário. Maravilha, desenhei o meu círculo unitário, vou desenhar os meus eixos do seno e do cosseno. Cosseno na horizontal e o seno na vertical. E ó, vamos perceber o seguinte, ó, este valor de meio, ele é algum seno que eu conheço? Ele é, ele nada mais é do que o seno de 30 graus. Então o que eu vou fazer, já vou desenhar aqui no meu círculo unitário, a posição que seria referente a um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, aqui teremos o 30 graus. Tá? Outra pergunta que a gente tem que fazer. Esse seno de 30 graus é o único, esse 30 graus é o único valor cujo seno dá meio? Não. Eu tenho também, ó, pensando que o seno nada mais é do que esta distância aqui, essa altura aqui, o seno de 30 é isso? Essa alturinha, eu posso pensar também que este ângulo aqui, que eu vou prolongar essa horizontal aqui, ó, vou prolongar este ângulo de 30 graus nessa horizontal aqui, vai fazer eu bater aqui do outro lado em um outro ângulo. Olha, por simetria, vamos prestar atenção no seguinte, aqui eu estou indo 30 graus para cima, aqui no outro lado eu também tenho que ir 30 graus para cima, porque a gente tem um desenho que está simétrico. Tá? Este ângulo aqui em vermelhinho, dessa segunda bolinha que eu desenhei pra gente, ele vai ser qual ângulo? Ah, ele vai ser o ângulo de eu ir uma volta, de eu ir meia volta, e depois de eu ir meia volta, eu voltar 30 graus. Olha, a meia volta, quanto que é? 180 graus. E depois eu volto 30, ou seja, eu subtraio 30 graus. Olha, 180 menos 30 nada mais é do que 150. 150 graus. Beleza, então eu tenho dois ângulos aqui que eu sei que o meu seno vai dar 30 graus certinho. Então, ó, vamos prestar atenção aqui em outro fato. Ó. Como aqui eu tenho o sinal de maior ou igual, as bolinhas aqui que eu desenho os ângulos são bolinhas cheias, tá? Então, esses extremos do intervalo eles vão entrar na solução da inequação. Esse é um outro detalhe. Mais do que isso, ele está falando aqui, este sinal é maior ou igual, ou seja, eu quero ângulos 45 mais, de x mais 45, cujo seno vai ser maior do que o seno de 30 graus, maior do que meio, maior do que esse pontinho aqui, ó, essa distanciazinha aqui até
até dessa alturinha. Quero os senos que vão ser maiores que essa alturinha. Olha, pois bem, todos os senos aqui que forem maiores do que essa alturinha, eles vão estar para cima dessa região que eu prolonguei aqui nessa horizontal antes, se vocês estão percebendo. Todos esses outros ângulos aqui que eu estou marcando com as setinhas para cima serão ângulos cujo seno vai ser maior do que o seno de 30 graus. Isso indica para a gente o seguinte, ó, que os ângulos de x mais 45 graus, eles vão ter que estar nesse intervalinho de 30 graus até 150 graus. Vai ter que estar nessa região. Então, a gente já consegue afirmar que x mais 45 graus tem que ser menor ou igual a 150 graus e tem que ser maior ou igual do que 30 graus. Olha, estou com x mais 45, vou passar menos 45 para os outros lados, nas duas inequações, e eu vou encontrar o seguinte, vai ser menos 15 graus, menor ou igual a x, menor ou igual a 105 graus. Olha que beleza, agora eu posso já desenhar a minha região de x, bonitinha. Vou desenhar aqui de novo meu círculo unitário, aqui. Vou desenhar aqui os meus eixos do seno e do cosseno, maravilha. Aqui o do cosseno, aqui o do seno, para eu me localizar. E o meu x, que é o ângulo que eu tenho interesse, da região que vai detectar, ela vai estar entre menos 15, que deve ser mais ou menos por aqui, até 105, que deve ser mais ou menos por aqui. Ó, esta região que eu estou marcando em vermelho, opa, voltando aqui, bugou, ó, desculpa aqui que bugou um pouquinho. Ó, nessa região aqui, que vai do menos 15 aos 150 graus, ela vai ter um arco de tamanho, 150 não, 105, né? Perdão, 105 graus. Ele vai ter um arco de tamanho 105, que é o ângulo final, menos 15 graus, que é o ângulo inicial, que é a mesma coisa que um arco de um total de 120 graus. Ou seja, essa região aqui angular desse setor aqui, ele vai ter ângulo referente a 120 graus, um tamanho de arco de 120 graus, e essa é a região de detecção. Só que ele está interessado nessa outra região aqui, que eu vou marcar em verde, que é a de não detecção. Essa região aqui, que eu estou marcando em verde. Ó, essa região, ela é determinada por um arco, que é o quê? É o arco de 360 graus, que é a volta inteira, né? Referente à volta inteira, menos a da região de detecção, que é 120. Ou seja, este arco aqui, ó, que determina esse setor circular, ele vai ter 240 graus. Beleza. Agora, o exercício está interessado que a gente calcule essa região de não detecção, que tem um arco de 240 graus. Vamos perceber o seguinte, ó, a área de um setor circular, ela vai ser o quê? A área do círculo como um todo, ou seja, o π vezes o r ao quadrado, vezes a razão entre o arco que determina esse setor, ou seja, o 240 graus, dividido pelo arco do círculo inteiro, que é o 360 graus. Olha, já vou adiantar para vocês podem fazer a continha, simplificar. 240 por 360 simplifica a 2/3, tá? Então, eu consigo encontrar que esta área de não detecção vai ser exatamente de 2π sobre 3 vezes o raio ao quadrado. Como ele estava falando que o raio estava na unidade de quilômetros, a gente tem que colocar quilômetros ao quadrado, quilômetro quadrado, tá? Aqui no enunciado eu não tinha colocado as alternativas, mas se vocês olharem essa prova específica do Colégio Naval,
vocês vão ver que a alternativa que dá essa resposta é exatamente a alternativa C, que finaliza esse vídeo de hoje. Até mais!